essa questão. Vamos ao segundo tópico, preferências. O que o consumidor quer? Então vimos a restrição orçamentária, é uma coisa. Questões ligadas à renda, questões ligadas ao preço dos produtos. Agora vamos ver quais são os desejos, as preferências, o que é que o consumidor ele deseja comprar e vamos ver como isso acontece e como, consequentemente, nós podemos transformar isso em dados econômicos. Nosso objetivo neste capítulo é verificar como os consumidores, portanto, eles fazem as suas escolhas, no caso aqui, escolhas de consumo. A restrição orçamentária, ela é uma parte da análise. Ela mostra, portanto, quais combinações de bens o consumidor pode adquirir, dados a sua renda e o preço dos bens. Portanto, a restrição orçamentária, ela se baseia em duas informações básicas. Então, a renda e o preço dos bens, e aí aquilo que a gente viu na sessão anterior vai revelar, portanto, qual é o limite de consumo de um determinado consumidor. As escolhas do consumidor, contudo, elas não dependem apenas de sua restrição orçamentária. O que poderíamos dizer que a restrição orçamentária, que vai ver lá os dados da renda e o preço dos bens, nós podemos dizer que é a avaliação objetiva de como se comporta ou como escolhe o consumidor. Mas existem também, de suas preferências em relação aos dois bens. Portanto, na escolha do consumidor, existe também um lado subjetivo. Então, você tem um lado objetivo, que é a renda e o preço, um lado matemático, mas você também tem a preferência em relação aos bens, portanto, gosto, portanto, desejos, aspirações, que, consequentemente, são questões subjetivas na hora em que o consumidor decide o que consumir. Portanto, as preferências do consumidor representam a próxima parte da nossa análise. E a primeira seção aqui é a representação das preferências com curvas de indiferença. As preferências do consumidor lhe permitem escolher entre diferentes combinações lá de Pepsi e de pizza. Se você oferecer ao consumidor duas combinações diferentes, ele escolherá aquela que melhor atenda às suas preferências. Se ambas atenderem igualmente às suas preferências, dizemos, portanto, que o consumidor é diferente entre as duas combinações. Portanto, aqui já vem uma outra classificação. Então, a situação em que combinações diferentes, no caso lá do exemplo que a gente ainda tem no capítulo, entre refrigerante e pizza, você pode ter várias combinações. E pode ser que duas ou mais combinações tenham a mesma satisfação, ainda que combinações diferentes. Portanto, essas combinações que têm a mesma satisfação ao consumidor são chamadas de indiferente. E aí nós teremos em breve a curva de indiferença, ou seja, aquela curva que vai mostrar várias combinações e essas combinações são indiferentes para o consumidor. Portanto, em qualquer ponto que ele tiver dessa curva, ele vai estar satisfeito da mesma maneira. Então veja, da mesma forma como representamos graficamente a restrição orçamentária do consumidor, podemos também representar graficamente as suas preferências. E nós fazemos isso por meio das curvas de indiferença. Então, uma curva de indiferença mostra as combinações de consumo que fazem o consumidor igualmente feliz. Nesse caso, as curvas de indiferença, portanto, elas mostram as várias combinações de Pepsi e de pizza com as quais o consumidor está igualmente satisfeito, portanto, que possui a mesma satisfação. Então, ainda que você tenha composições da cesta de consumo diferentes, essas diferentes composições
trazem a mesma satisfação. Então a gente precisa ter... Então, todas essas várias cestas que trazem a mesma satisfação, elas estão, portanto, na mesma curva de indiferença. Daqui a pouco nós vamos ver isso graficamente e aí vai ficar mais claro ainda como funciona esse conceito. A figura 2 mostra duas das muitas curvas de indiferença do consumidor. Este é indiferente em relação às combinações A, B e C, porque elas estão na mesma curva. Portanto, se eu tenho cestas diferentes, A, B e C, mas essas cestas estão na mesma curva, o consumidor está satisfeito com ambas ou com qualquer uma dessas cestas. Não é de surpreender que se o consumo de pizza do consumidor se reduzir, digamos do ponto A para o ponto B, o consumo de Pepsi precisará aumentar para mantê-lo igualmente satisfeito. Se o consumo de pizza for novamente reduzido do ponto B para o ponto C, a quantidade consumida de Pepsi precisará aumentar novamente. A inclinação em qualquer ponto de uma curva de indiferença, portanto, o grau de inclinação dessa curva, ela é igual à taxa a qual o consumidor está disposto a substituir um bem pelo outro. Portanto, como consumidor tem que escolher consumir mais de um produto e menos de outro, ou mais de um e menos de outro, a inclinação da curva vai determinar, portanto, qual é a quantidade de substituição de um bem pelo outro. Então, essa taxa é a chamada taxa marginal de substituição até a TMGS. Nesse caso, a taxa marginal de substituição mede, portanto, no caso do exemplo deste capítulo, o quanto de Pepsi o consumidor precisa para se sentir compensado pela perda de uma unidade no consumo de pizza. Então, eu perdi uma pizza, quantas Pepsis eu preciso a mais para ficar satisfeito por perder uma unidade de pizza? Então, essa correlação, essa relação que existe entre os dois bens, um substituindo o outro, é o que vai determinar, portanto, a taxa marginal de substituição, que é definida, consequentemente, pela inclinação dessa curva de indiferença. Observe que, como as curvas de indiferença não são linhas retas, a taxa marginal de substituição não é a mesma em todos os pontos de uma dada curva de diferença. A taxa a qual o consumidor está disposto a trocar um bem por outro depende, portanto, da quantidade de bens que ele já está consumindo. Ou seja, a taxa a qual o consumidor está disposto a trocar pizza por Pepsi depende de ele estar mais faminto ou mais sedento, o que, por sua vez, depende de quanta pizza e quanta Pepsi ele está consumindo. E, claro, vai depender, neste caso, a taxa de substituição vai depender justamente da satisfação, tanto desse elemento subjetivo, daquilo que o consumidor ele já está consumindo e daquilo que ele está disposto a abrir mão. O consumidor está igualmente satisfeito em todos os pontos de uma dada curva de indiferença, mas prefere algumas curvas de diferença a outras. Como ele prefere mais consumo a menos consumo, as curvas de indiferença, portanto, mais elevadas, são preferíveis àquelas mais baixas que estão mais perto do eixo de origem do eixo zero. Na figura 2, qualquer ponto na curva de indiferença I2 é preferível a qualquer ponto na curva I1. Daqui a pouco a gente já vai ver aí essa figura 2 e ver graficamente tudo isso que nós estamos aqui inicialmente analisando por meio dos parágrafos do livro do Menkil. O conjunto de curvas de indiferença de um consumidor nos dá uma classificação completa, portanto, das suas preferências. Ou seja, podemos usar as curvas de indiferença para classificar quaisquer duas combinações de bens. Por exemplo, as curvas de indiferença nos dizem que o ponto D é preferível ao ponto A, porque esta está em uma curva de indiferença mais elevada do que o ponto A,
Essa conclusão, portanto, é óbvia, já que o ponto D proporciona ao consumidor mais pizza e mais pés. As curvas de indiferença também nos dizem que o ponto D é preferível ao ponto C, porque esta também está em uma curva de indiferença mais elevada. Embora no ponto D, daqui a pouco eu volto aqui para o gráfico, haja menos Pepsi do que no ponto C, ele contém uma quantidade de pizza adicional que é mais do que suficiente para fazer com que o consumidor prefira este ponto. Vendo qual ponto está situado na curva de indiferença mais elevada, podemos usar o conjunto de curvas de indiferença para classificar quaisquer combinações, portanto, de Pepsi e de pizza. Então, agora vamos deixar isso claro graficamente. Então, aqui na figura 2, nós temos, portanto, as preferências do consumidor. Então, nós temos duas curvas de indiferença, a curva de indiferença I1 e a curva de indiferença I2. As preferências do consumidor, portanto, elas são representadas com curvas de indiferença que mostram, portanto, as combinações de pizza, de Pepsi e de pizza que o deixam igualmente satisfeito. Portanto, neste ponto C, nesta quantidade de Pepsi e com esta quantidade de pizza, traz a mesma satisfação desse ponto B com esta quantidade de mais pizza e esta quantidade de menos Pepsi. E o ponto A também traz a mesma satisfação com mais pizza e menos Pepsi. Então, nesta curva de indiferença I1, o ponto A, o ponto B e o ponto C, eles mostram cestas de consumo diferentes, mas que trazem a mesma satisfação, ou seja, cestas diferentes, combinações diferentes entre os dois produtos, mas que deixam o consumidor igualmente satisfeito. Como o consumidor ele prefere, portanto, mais de um bem, os pontos que estejam em uma curva de indiferença mais elevada, I2 neste caso, são preferidos aos pontos de uma curva de indiferença mais baixa, I2. Agora veja, saindo desta curva de indiferença I1 e passando para a curva de indiferença I2, ou seja, uma curva de indiferença superior, esta curva de indiferença superior significa que o consumidor nela vai ter uma combinação de mais pizza e mais Pepsi. Portanto, ele vai preferir o ponto D em relação a A, B e C. Certo? Então, todos os pontos na curva de indiferença I1 são indiferentes. O consumidor fica igualmente satisfeito. Se ele estiver no ponto C, no ponto B e no ponto A, ele está igualmente satisfeito. Mas na curva de indiferença I2, ele vai preferir o ponto D em detrimento do ponto A, do ponto B e do ponto C. Por quê? Porque no ponto D, ele pode consumir mais pizza e ele pode consumir mais Pepsi. Portanto, quanto mais altas as curvas de indiferença, portanto, se a gente tivesse uma curva de indiferença aqui com um novo ponto aqui, este ponto superior seria preferível em relação aos pontos inferiores. Assim como se a gente tivesse uma curva de indiferença mais abaixo, esta curva de indiferença também seria menos preferível do que os pontos que estão em curvas de indiferença mais para cima. E a taxa marginal de substituição, que é aquela relação entre eu abrir mão de um produto para consumir mais do outro, vai mostrar a taxa a qual o consumidor está disposto a trocar a Pepsi por pizza ou pizza por Pepsi. Então ela mede a quantidade de latas de Pepsi que eu preciso ter a mais se eu deixo de comer uma pizza. Então essa correlação vai mostrar aí, portanto, a taxa marginal de substituição. Então isso aí é também um segundo aspecto fundamental para compreender aí esta teoria da escolha do consumidor. Se não compreendeu esse gráfico, volta aqui o vídeo um pouco e assiste quantas vezes for necessário, porque daqui a pouco nós vamos combinar lá restrição orçamentária, preferências do consumidor, curvas de indiferença, e aí a gente vai fazer uma análise mais completa dessa teoria da escolha do consumidor. Agora uma outra